Shalom, meus irmãos, na fé visitantes do canal, a paz e a graça do nosso amado Salvador Yahushua. Esse é um vídeo rápido para falar sobre o arrebatamento e também para trazer uma refutação àqueles que dizem que aqueles que acreditam que o arrebatamento será depois da grande tribulação, depois da revelação do homem do pecado, do iníquo, do filho da perdição, do antimessias, do anticristo, o qual o nosso Salvador destruirá com o sopro de sua boca, com a sua palavra, como está em 2 Tessalonicenses capítulo 2. O que acontece? Muitos pré-tribulacionistas que ensinam que o arrebatamento será iminente antes da grande tribulação, eles estão trazendo uma palavra que não está escrita na Bíblia, ao dizer que aqueles que acreditam que o arrebatamento será depois, que a noiva vai ser massacrada, toda estourada e arrebentada. E o Eterno vai arrebatar uma noiva assim, toda arrebentada. Isso não está na Escritura desta forma. Eles estão trazendo uma conjectura, uma falácia de suas próprias mentes, porque a palavra não traz isso. Ela traz sim o contexto do arrebatamento. Mas o que é a grande tribulação? É uma perseguição do inimigo aos escolhidos, porque os escolhidos não se dobrarão e não adorarão a besta, muito menos a sua imagem. Então, eles serão perseguidos em uma grande tribulação e nisto serão provados. Eles provarão, os escolhidos provarão a sua fidelidade ao Criador. Nesta provação e nesta perseguição, eles serão purificados. Aqueles que ainda não são tão purificados serão purificados, porque provarão que são fiéis. E pelo sangue do Cordeiro, eles serão salvos, mesmo que sejam mortos. Porém, nem todos morrerão. Alguns serão protegidos e guardados. Aqueles que serão pegos, achados, encontrados e mortos, são aqueles que vieram se preparar nos últimos dias mesmo, ali já perto dele vir, nos dias da matança. Então eles serão presas, fáceis para a besta, mas não se renderão a ela e morrerão, serão mortos porque não negarão a fé no nosso Salvador, serão fiéis. Isto não é a esposa do Cordeiro, a noiva, a nação de Israel, a mulher vestida de sol, porque aquela mulher vestida de sol de Apocalipse capítulo 12, ela é que é a noiva. E o filho varão dela, a nação de Israel que gera os seus filhos, eu não estou falando da nação de Israel, estado político, geográfico, mas aqueles a quem receberam a promessa do Messias, aqueles que receberam a vinda do Messias, que foram salvos mediante seu sangue, esses têm a promessa e são, como nação eleita, a noiva do Salvador. O que prova que a noiva é fiel e imaculada é a sua fidelidade, a santidade que ela busca e prova ao ser fiel ao Salvador, ao Cordeiro. Nisto, o sangue a purifica de todo pecado. Não é pelo fato que a grande tribulação virá e a noiva realmente vai passar por provação e alguns serão pegos e mortos, martirizados, que a noiva ela é toda estourada ou massacrada. Essa é uma visão do homem, porque a noiva é imaculada, espiritualmente falando. Ela é lavada e remida no sangue do Cordeiro. Ela prova que é fiel e não adora a besta, não se curva diante da besta, não aceita marca, nem o sinal da besta, nem o número do nome da besta, e nem adora o nome da besta. Ela é fiel até o fim, porque aquele que perseverar até o fim, este será salvo. E eu vou provar para vocês aqui no livro de Marcos, capítulo 13, que existe um arrebatamento físico e coletivo. Porém, é depois da grande tribulação, nas próprias palavras do Messias. Vocês verão isso aqui, porque a maioria dos pré-tribulacionistas só leem o capítulo 24 de Mateus, Agora, o detalhe que está aqui em Marcos 13, eles não leem. Então vamos ver. No livro de Marcos, capítulo 13, versículo 14, temos ali que o Salvador fala da vinda do abominável da desolação. Todo
todos sabem que isso se refere ao anticristo, a besta, né? O homem do pecado que vai representar a besta no final. Alguns acreditam que a besta realmente é só o anticristo. Não, a besta é um concílio de nações e de gentes, de pessoas. Porém vai ter um representante que é uma besta também, mas será o anticristo, o anti-messias. Então, quando, pois, virdes o abominável da desolação situado onde não deve estar, quem lhe entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Todos aqui sabem, até os pré-tribulacionistas, pós-tribulacionistas, mid, meso, amilenistas, todos sabem que esse versículo se refere à besta, ao anticristo, e é o versículo que marca o início da grande tribulação. O que ele falou aqui? O início da grande tribulação. Tanto que aqueles que estiverem na Judéia, ele os exorta, fujam para os montes, porque ele não quer que morra. Então esses que conseguirem fugir para os montes, eles não vão ser martirizados e mortos. A exemplo dos apóstolos lá, nos dias da igreja primitiva, que foram martirizados, o apóstolo João, ele sobreviveu, ele não foi morto na perseguição. Porém os apóstolos que foram mortos, eles não fazem parte da noiva? Mas se faz parte, quer dizer que eles estão massacrados, martirizados, estourados, como estão ensinando por aí? Não, eles estão lavados, puros e imaculados pelo sangue do Cordeiro. Não é o ser martirizado na carne que torna a noiva estourada, massacrada e arrebentada. Ele não vem buscar uma noiva assim no sentido espiritual. Então, esse ensino que eles estão trazendo está torto, está equivocado, porque o contexto é espiritual. Embora as pessoas provem sua fidelidade até a morte, como está escrito, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida eterna, como está em Apocalipse. Então no versículo 14 de Marcos 13 é o start, o início da grande tribulação. Isso ninguém pode negar. Aí quando você continua lendo, eu não vou ler tudo para não demorar muito, é um vídeo rápido que eu quero trazer, vocês percebem que se trata de uma grande tribulação, como está no versículo 19, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, de grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, que Deus criou, que Elohim criou, até agora, e nunca jamais haverá. Ok? Então temos que ele está realmente falando da grande tribulação. Agora vocês já devem ter ouvido aquela passagem onde ele diz: muitos são chamados e poucos os escolhidos. Quem são esses escolhidos? Não são aqueles que fazem parte da igreja? Da Carral, da congregação do Salvador? Da Querilá, da sua comunidade? Muitos são chamados e poucos os escolhidos. Todos sabem que esses escolhidos que ele está se referindo são os membros da sua congregação, os salvos e remidos no sangue do Cordeiro, aqueles que o aceitaram e creram nele. E muitos usam esses versículos, né? Nas pregações, nas ministrações, para arrebatar as almas, para especificar que muitos são chamados e poucos os escolhidos, porque nem todos perseveram na fé. Então não tem o que discutir. Então, você que concorda pelo menos com essa parte, que os escolhidos são parte da igreja, porque muitos são chamados e poucos os escolhidos, você viu aqui que a partir do versículo 14 ele está tratando já da grande tribulação. No versículo 19 ele confirma isso, que é uma grande tribulação, como nunca houve. Aí ele fala dos falsos cristos, dos falsos profetas que virão em seu nome, cita sinais que ocorrerão no céu, e no versículo 27, eu vou ler o 26 para que fique mais claro. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos e reunirá. Essa palavra de reunião está também em 2 Tessalonicenses 2. E antes da vinda dele e da nossa reunião com ele, terá que vir o anticristo e a apostasia. Terá que vir a apostasia e o anticristo. Então, neste contexto aqui, a grande tribulação e o anticristo, a abominação desoladora, já veio. Aí, depois dele, como está lá em 2 Tessalonicenses 2, então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os anjos e reunirá, arrebatará os seus escolhidos dos 4 ventos. Então não são só para os judeus que estão lá na Judéia ou em Israel.
Mas quem são os escolhidos? Os membros da sua congregação, do seu corpo, da sua igreja. E ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos 4 ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Estão vendo o arrebatamento? Os anjos do Cordeiro vão reunir os escolhidos, os salvos e remidos no sangue do Cordeiro, dos 4 cantos da terra, e os arrebatarão nas nuvens com o Salvador. Porque no versículo 26 ele é visto nas nuvens. Ele está vindo nas nuvens. Ele ainda não pisou aqui na terra. É aí que se dá o arrebatamento, porque os anjos do Salvador vêm. O maior destaque é aqui para o Salvador vindo sobre as nuvens. Só que os anjos se dispersam para os 4 cantos da terra e reúnem os seus escolhidos, os arrebata. Neste momento, os mortos já ressuscitaram antes, porque eles subirão juntos com aqueles que estarão vivos. Então, esta passagem é mais uma prova que os escolhidos estarão aqui na terra. Os escolhidos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, os membros da Kehilá, os membros da igreja, e nem todos morrerão. Isto não prova que ele vai levar uma igreja, uma noiva toda estourada e massacrada e arrebentada. Não. Isto prova que ele vai levar uma noiva, uma nação imaculada, fiel, pura, porque perseverou até o fim e vai receber a coroa da vida eterna. Então, meus irmãos, e você que acreditava ou ainda acredita diferente, se puder ouvir de novo, escute, medite nessa passagem de Marcos capítulo 13 e você verá que esses escolhidos não são aqueles súditos que estarão no reino, mas ele está falando daqueles que reinarão com o Messias. Quem são os escolhidos? Muitos são chamados e poucos os escolhidos, porque nem todos que são chamados são realmente escolhidos. Mas quem são os escolhidos? Senão a própria igreja ou congregação do Salvador. Eu falo assim para aqui: cristãos, messiânicos, ateus, católicos, qualquer um entenda. Então está provado aqui em Marcos, do versículo 14 ao 27, que a grande tribulação virá e haverá sim um arrebatamento, uma reunião, um ajuntamento dos escolhidos através dos anjos do Salvador, debaixo do poder do próprio Salvador, que ocorrerá, porém depois da grande tribulação. E isto não tem como negar, porque quem negar isto aqui está negando a própria palavra e a própria explicação do Mestre, do Messias, nosso Salvador. Porém, os pré-tribulacionistas, eles estão acostumados dentro de um sistema limitado que formou a conclusão na cabeça deles. Eles seguem uma rota da teologia e não querem sair daquela rota. Alguns saem quando eles vão direto na palavra. Eles saem daquele cerco sistemático da teologia, porque eles seguem uma rota sistemática da teologia. E até pessoas que saíram do sistema ainda mantêm essa rota sistemática, que tem cercos, limites. Porém, se eles buscarem essa passagem, por exemplo, eles vão ter que ver esse cerco, eles vão ter que ver este cerco desse sistema teológico que eles aderiram, e entender que está limitado, fechado, como se fosse um entendimento preso ali dentro de uma caixinha, que eles não passam daquilo e entram em contradição com outras passagens, porque eles não leem essas outras passagens, isolando somente aquele sistema teológico e acha que aquilo ali é tudo, é a conclusão final, quando eles estão omitindo, alguns sem saber, inocentes, não são todos que estão realmente defendendo esse equívoco da teologia, mas alguns aprenderam errado e realmente vão ser corrigidos e alinhados à verdade, como está no ensinamento do Salvador. Então, isso de fato existe, porém alguns querem ignorar esse texto, essa passagem de explicação do Salvador,
e continuar defendendo ali aquele sistema cercado dentro de uma caixinha, porque eles vão entrar em contradição, entram em contradição e não vão falar nada disso, vão desconversar e reafirmar outras coisas. É assim que geralmente fazem. Porém, aqueles que derem ouvidos, por isso que o Salvador falou, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz às igrejas, diz às congregações, aquelas pessoas que se reúnem na fé dele, na fé do Salvador. Está falando de placa, de templo construído pela mão do homem. Está falando daquelas pessoas que se reúnem para falar dele, do seu testemunho. Então, estes que, com respeito, derem ouvidos ou lerem realmente esse contexto de Marcos capítulo 13, no versículo 14 ao 27, como eu fiz nesse vídeo, você pode compartilhar com qualquer pré-tribulacionista ou pessoa que ainda não entende isto. Compartilhe esse estudo. Quem se firmar nisto aqui, vai entender que essa reunião ou esse arrebatamento é só depois da grande tribulação. Porque estão dizendo que são 2 arrebatamentos e não existe isso nas escrituras. Nenhum apóstolo falou de 2 arrebatamentos coletivos. Já houve o arrebatamento de Elias, de Enoque, né? Mas eu estou falando de arrebatamento coletivo, arrebatamento da igreja, para que todos entendam. Não existe 2 coletivos assim. 2 arrebatamentos coletivos. Existe a ressurreição e a transformação. 2 eventos. Porém, o arrebatamento é único para os 2. Tanto o grupo da ressurreição, os ressurretos, como o grupo que será transformado, que estiverem vivos. É um arrebatamento só para os 2. Para os 2 grupos. Não existe 2 arrebatamentos, tá bom? E no próximo vídeo vamos ver em Apocalipse 14 que ali não ocorreu um arrebatamento iminente para os 144 mil, mas é o único arrebatamento, tá? Fica para o próximo vídeo. Shalom!